canal. Esse vai ser o segundo vídeo da série mostrando o meu fichário desse ano, porque eu tive um fichário para cada matéria. Se você me conhece, sabe que eu moro nos Estados Unidos, então eu vou estar mostrando para vocês como que funciona a organização dos meus fichários, como funcionou pelo menos para esse ano que passou. Bom, eu vou estar usando outro fichário durante o próximo ano, que vai começar em agosto, e eu vou estar mostrando pra vocês no próximo vídeo. Mas hoje eu vou mostrar esse daqui, que ele é o meu de filosofia, junto com esse daqui, que foi o meu de espanhol. E no meu vídeo antigo eu mostrei pra vocês o meu de literatura e o meu de matemática, que foi esse daqui. Eu particularmente gosto mais do que tem dentro desses, então eu vou dar só uma passadinha rápida pra dar uma curiosidade pra você querer conferir o próximo vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Mas não sai aqui do vídeo ainda não, só espera ele acabar e depois você já pode ir direto pro vídeo anterior. Então eu vou estar mostrando primeiro esse daqui de espanhol, como funciona a organização. Como você sabe, eu gosto de colocar adesivo na frente dos meus fichários, então esse daqui é na cor cinza. Eu escolhi umas cores básicas esse ano porque eu tava bem no básico. Então, começando aqui, tem duas divisórias nesse fichário. Se você assistiu o vídeo anterior, você sabe que eu sempre tinha 3 para cada um. É só o de espanhol que eu tenho só 2 mesmo. Mas então eu vou mostrar. Aqui são coisinhas básicas de notes mesmo, que são anotações da aula. Aqui são algumas coisas que eu precisava saber, que eu só coloquei o post-it. Então, as minhas notes das aulas não estão tão bonitas como eram no Brasil. Se você ainda não viu o meu vídeo do meu fichário no Brasil, corre lá, porque era bem mais bonitinho que isso. Era bem mais organizado, mas como aqui eu recebo muito papel, eu acabo não fazendo tanta anotação. Aí essa aqui foi a sessão de resumos para as provas. Esse aqui foi bem bonitinho, tanto que eu fiz no começo do ano. Então você pode ter uma ideia do que eu vou fazer no Brasil. Porque quando eu me mudei pra cá, eu ainda tentei ter essa coisa mais organizada, mas acabou que eu fui perdendo um pouco ao longo do ano, porque não precisava fazer tanto resumo como eu estava acostumada no Brasil. Aí aqui também tem um pouco das anotações de prova mesmo, coisa que eu precisava saber. Então eu acabei usando mais lápis do que caneta, porque eu sempre tinha um lápis no bolsinho da minha mochila. Eu nunca tirasse, mas eu tirava bem menos o estojo da mala, porque como aqui a gente que muda de sala, não os professores, era muito corrido, então eu acabava que não tirava tanta coisa da mochila, porque senão ia ser mais difícil de colocar de volta, né? Então, aqui, como eu falei, essa próxima e última sessão são papéis que o professor dava na sala de aula mesmo. Então, como eu disse, não precisava fazer tanta anotação, porque o professor já dava um resuminho de todas as coisas. Tipo, ele já colocava algumas coisas, a gente só precisava completar. Então eu tinha uns exercícios, que era tudo aqui. Aí, resumos para as provas, o professor dava bem assim. Então, era uma coisa que eu não precisava ficar me importando tanto. Tanto que aqui já tem o resumo, era só eu completando mesmo. Não precisava fazer um resumo à parte. Então, eu sempre colocava essas coisas nessa divisória. Aí, isso daqui foram as coisas dos primeiros dias de aula, que iam ser como iam ser... O professor estava meio que especificando como que iam ser organizadas cada das coisas, tipo os supplies que eu precisava, de material e tal. E como que tinha que ser, como que as notas iam ser feitas, como que tinha que ser os testes, a lição de casa. Então era uma coisa bem determinada. Porque que engraçado, eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, mas os professores definem como vai funcionar a nota de cada um deles. Então, tipo, dependendo do professor, eu posso ter uma prova e várias lições de casa. Dependendo do professor, eu posso não ter nota por lição de casa, mas, tipo, a prova vale muito. Então depende bastante. E aqui nesse canto são algumas coisas que eu tinha preguiça de ficar arquivando. E eu só colocava aqui. Aí, e daí eu tinha uma professora que no meio do ano trocou professora. E é assim, pra dar nota extra, ela falava pra gente desenhar alguma coisa, que ela dava um ponto extra. Então, tipo, sempre antes de começar a prova, ela definiu um tema. Então, como esse aqui era perto do Natal, ela falou pra gente desenhar o Papai Noel. E eu ganhei um ponto pelo meu Papai Noel. E aí aqui tem outras coisas. Eu acho que eu achei... tem negócio até de história aqui, que eu tinha que decorar as 13 colônias, eu tinha que saber o nome de cada uma delas. Bem chatinho, tá aqui no meu negócio de espanhol. Ok, agora vamos passar pro próximo fichário, que foi o meu de filosofia. E eu já expliquei pra vocês no vídeo de organização de escola,
que eu tava guardando tudo numa pasta sanfonada, em vez de usar meus fichários pra todas as matérias, porque eu tinha preguiça de pegar ele do meu armário. Então eu acabava usando a pasta sanfonada e depois eu ia só arquivando nos fichários. Porque acabava que às vezes eu nem fazia, por isso que os meus fichários estão meio que vazios. Aqui ficam as folhas normais, aqui tem esqueci o nome disso, uma ficha. E aqui voltou para o mesmo padrão dos outros fichários, que são 3 divisórias por fichário. Então, eu vou explicar para vocês como funcionou. Aqui a primeira eu acho que era notes da sala, mas eu já tirei e coloquei onde eu guardei todas as notes de filosofia. O segundo era de lição de casa. Aqui era um journal que eu tinha que fazer no computador, então acabei direto no computador. Olha, eu escrevi até errado. As coisas que isso aqui era no começo do ano, são umas coisas bem erradas. Resumo. Isso aqui foi resumo também da aula. Aí aqui tem a seção de lição de casa. Tá vendo que tem... Eu gosto de colocar divisórias dentro das divisórias, porque ela é um pouco menor do que a divisória real. Então, não atrapalha. Eu posso só ter uma divisão no meio das divisórias. Então, aqui teve que fazer... eu tive que fazer umas coisas importantes aqui. E daí, como era no começo do ano, eu escrevia em português. Era bem engraçado, na verdade. Porque depois... Aí eu fiz aqui, tá em inglês, mas atrás tem em português. Tudo que eu ia falar, pra eu entender o que eu tava falando na minha língua, né? E aqui eu fiz um resuminho do que eu ia ter que apresentar pra sala, em inglês mesmo. Eu lembro que eu li. Aí aqui tem uma survey, que é tipo uma pesquisa que eu tinha que resolver. Isso tudo são as perguntas que eu tinha que fazer, mas eu fiz no computador. Esse era só o outline das coisas, que era tipo só um negócio pra ter o de base, de eu tinha que responder no computador. E aqui a última, eu acho que era de provas, mas eu acabei guardando tudo também em outro lugar. E isso aqui é... Eles dão muito disso, que são study guides para teste. Então, toda vez, antes de um teste, você ganha um desses. Pelo menos nessa aula eu ganhava. E daí é meio que um resumo também de tudo que você precisa saber. Então, as pessoas, em vez de fazer resumo, eu e todo mundo, né, porque eu copiei as pessoas fazendo, em vez de fazer resumo, a gente pegava, tipo, cada uma dessas meio que fosse uma questão. E você escreve a resposta bem do ladinho. Então, você tem uma página com praticamente tudo que vai cair na prova. Então, normalmente as provas aqui são de múltipla escolha. Então, o estudo ia ser de múltipla escolha, mas tem o short answer, que são coisinhas que você tem que fazer, tipo, pequenos essays, que você tem que escrever. Então, tipo, eu também colocava um pouquinho de como ia ser minha resposta aqui. Mas não pode usar essa folha na hora da prova, que é interessante, mas, tipo, você só fica pra estudar mesmo. Então, basicamente, gente, esse foi o meu fichário. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar rapidinho o meu caderno também. Pera aí, eu vou pegar ele lá. Então, eu vou mostrar agora como tá no final. Eu usei também caderno pra aula de história. Eu não tive fichário, eu tive caderno só. E eu usei esse aqui no primeiro semestre e esse aqui no segundo semestre. Mas ele não terminou de usar, porque como a gente virou escola online, não tinha muito o que anotar. Então, aqui, esse é meu caderno, ele é verde. Eu mostrei no vídeo do meu material escolar americano, quando eu fiz aqui. Então, se você ainda não assistiu, assiste lá pra você ver o que eu usei. E aqui tem alguns adesivos que a minha amiga tinha comprado, uma cartela de adesivo da Peppa, ela me dando um cada dia. Ela sempre me dava, daí eu colava em qualquer lugar. Aí aqui tem algumas folhas e provas que eu usei. A aula de história era muito difícil, porque era muito confusa, muita coisa, e era bem esquisito, porque tinha que ler o livro mais que muita coisa. E daí aqui tem uma mapinha que eu fiz pra entender, que eu tive que decorar cada estado, uma coisa bem complicada. Bem chato, não gosto de decorar. E daí aqui era as minhas anotações. Como você pode ver, era uma coisa bonitinha no início. Tipo, isso aqui era eu no Brasil, entendeu, gente? Você pode ver uma organização linda. Então, se você ainda não viu os vídeos antigos das minhas coisas no Brasil, de como era tudo organizado, vai lá ver, porque assim, era bem bonito. Aí foi acabando que... Isso aqui eu sempre fazia antes da prova como resumo, porque pra história eu fazia resumo ainda. Mas na aula eu fazia as anotações de lápis. Daí eu fazia alguns desenhos pra entender, ou porque eu não tava entendendo, aí eu desistia de entender e ia pros desenhos. Então, normalmente quando ficava uma coisa mais bonitinha, era porque eu tinha feito em casa com tempo, porque na aula não tinha muito como fazer. Na aula era umas coisas mais assim, uma coisa mais básica, que ia dando pra fazer. Então, tem bastante desenho. Chega a ser até um pouco engraçado.